Nesta aula vamos falar de somas. E eu sei, se calhar estás aí a pensar, somas, mas isso é tão simples. Vamos aqui fazer uma aula inteira só sobre somas. E sim, vamos aqui fazer uma aula sobre somas, mas não vamos fazer somas simples, vamos fazer somas com condições. Porque acredito que já te aconteceu em alguma altura em que querias somar valores, mas que tinhas alguma condição. Por exemplo, neste caso aqui no nosso Excel, nós temos aqui uma série de dados de registro, em que temos categoria, subcategoria, a data e valor, em que eu posso querer somar todos os valores, mas também posso querer somar só a categoria despesas ou então a subcategoria transportes. E então aí nós temos aqui o quê? Temos uma soma. E é isso mesmo que vamos aprender hoje a fazer. Então, indo aqui diretamente para o Excel. Se nós quiséssemos fazer uma soma total, bastava pormos igual e usávamos a função soma. Posso até, inclusive, selecionar toda a coluna. Porquê? Porque os meus dados estão formatados como tabela. Portanto, como estão formatados como tabela, eu tenho a vantagem de, deixando o cursor lá em cima, selecionar toda a coluna. Isto também traz-me vantagens para sempre que eu insiro novos registros, automaticamente as minhas funções vão ser aplicadas a todos os novos dados, ok? Isto aqui também é só um à parte, mas que é importante. E então, neste caso, eu fechava parênteses. Ok. E eu tenho aqui o valor total da soma. Perfeito. Só que o que é que acontece? Por exemplo, neste caso, eu tenho aqui despesas e tenho receitas. Portanto, eu não posso pura e simplesmente somar tudo, certo? Porquê? Porque eu tenho que somar, se eu quiser, por exemplo, ver qual é o meu saldo final, eu tenho que somar, antes de mais nada, quais as minhas despesas, quais as minhas receitas e subtrair um do outro. Eu não posso pura e simplesmente somar tudo. Então, neste caso, eu já tenho uma condição, que é ou ser despesas ou ser receitas. E por isso mesmo, a simples função de soma já não vai ser suficiente. Por isso, eu vou aqui apagar esta nova função de soma e vou mesmo aqui escrever total receitas, que é o que eu quero, e em baixo até vou escrever total despesas. Perfeito. Só aqui alargar. Vamos aqui colocar só uns limites, só para deixar aqui uma parte mais estética. Oh, não era vermelho que eu queria, peço desculpa, foi sem querer. Ok, perfeito. Então pensem comigo, antes de mais nada, se eu quero saber qual é o total de receitas, então eu vou ter que fazer uma soma. Mas eu tenho aqui uma condição, que é eu quero somar todos os registros que eu aqui tenho, ok? Que sejam receitas. Portanto, vou colocar igual. Se vocês escreverem soma, reparem que têm logo a opção de soma e depois têm soma-se e soma-se.se. Então, eu antes de mais vou usar aqui o soma.se. O que é que ele faz? Ele vai-nos calcular a soma tendo em conta um determinado critério que nós vamos escolher, ok? Portanto, eu vou aqui dar duplo clique para entrar na função. Vai-me perguntar aqui qual o intervalo. Atenção, que se vocês virem bem, diz intervalo, critério e depois intervalo da soma. Portanto, este meu primeiro intervalo é o intervalo do critério, porque reparem, intervalo, critério, intervalo da soma. Portanto, se este primeiro intervalo é o meu intervalo do critério, é o intervalo onde eu tenho o critério, o que é que eu quero limitar. Neste caso, eu quero somar todos os registros cuja categoria é receitas. Logo, o meu intervalo do critério é a coluna aqui de categoria. Portanto, vou selecionar aqui a coluna de categoria, ponto e vírgula, qual é que é o meu critério? O meu critério é a palavra receitas. Não se esqueçam nunca que se é texto no Excel, têm que pôr entre aspas. Fecho aspas. Podiam também escrever receitas numa célula exatamente igual como estava ali escrito e, em vez de escrever aqui dentro da fórmula, podiam fazer a referência à célula. E nós já vamos ver um exemplo mais à frente onde vamos ver essa situação. Para já, vou escrever aqui receitas, ponto e vírgula, e ele aqui pede-me agora o intervalo da soma. Qual é que é o intervalo da soma? É a nossa coluna onde temos o valor. Fecho parênteses e dá-me aqui uma coisa estranha, digamos assim, porque aparece 25 de 11 de 1982
Isto não quer dizer que a minha função esteja mal, ok? O que é que acontece? Se repararem aqui no separador da base, no grupo número, na formatação, ele está como data. O que é que eu preciso de fazer? Preciso de colocar aqui como moeda e reparem que agora sim eu já tenho ali os 30.280,76. Só mesmo por curiosidade e para confirmarmos que está tudo bem, se eu for aqui à minha tabela, aqui na categoria, e selecionar só as receitas, ok? E agora, selecionar aqui a coluna, reparem aqui em baixo que nos aparece a soma que efetivamente está os 30.280,76, ok? Portanto, eu vou agora tirar os filtros, perfeito, e vamos agora fazer aqui o mesmo para o total de despesas. Igual, soma.se, ok, o meu intervalo é o intervalo do critério, que é na mesma a categoria, ponto e vírgula, neste caso o meu critério já não é receitas, mas sim despesas, ok, ponto e vírgula, e o intervalo da soma é o valor. Fecho parênteses e já tenho aqui. Posso só pegar aqui pincel de formatação e aplicar a formatação em baixo. Portanto, já tenho aqui total despesas, receitas, total despesas e, portanto, podia até colocar aqui um saldo final que não era mais do que as minhas receitas menos as minhas despesas, ok? Perfeito. Vou aqui só colocar a mesma, peço desculpa, a mesma formatação, ok? E já tenho aqui. Reparem que se, por exemplo, aqui nas receitas, em vez de 160.07 eu colocar 1500, automaticamente aumenta-me o total de receitas e como aumenta o total de receitas também me aumenta o saldo final. Eu vou retroceder. Se por outro lado eu aumentar aqui nas despesas, por exemplo aqui eu vou pôr 10.000 euros, ok? De repente eu tenho aqui as minhas despesas bem maiores e até já me dá um saldo negativo, porque neste caso em específico as minhas despesas iriam ser maiores que as minhas receitas. Vou aqui retroceder, perfeito. Portanto, já vimos aqui um exemplo claro onde temos aqui uma condição, neste caso é a categoria e nós queremos fazer somas, queremos fazer cálculos com uma condição. Mas tem que concordar comigo que nós muitas das vezes não temos só uma condição, nós temos mais do que uma condição. E quando isso acontece, quando temos mais do que uma condição, o soma-se já não vai ser suficiente, porque a função soma-se só nos permite colocar um critério, uma condição. Por isso, quando nós temos mais do que uma, nós somos obrigados a usar a função soma-se.se. E vamos então ver como é que nós faríamos. Imaginemos, eu vou aqui até colocar subcategoria, vou aqui colocar assim um mini relatório. Vamos aqui criar um mini relatório. Data inicial, data final, valor. Ok. Vamos aqui só. Perfeito. Vou colocar pincel de formatação aqui. Ora, muito bem. E aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Eu vou aqui escolher ou escrever qual a subcategoria que eu quero analisar. Vamos imaginar que eu quero analisar a subcategoria de transportes. Vou escolher também qual a data inicial e qual a data final, ok? Neste caso em específico, eu tenho datas de janeiro, fevereiro e março de 2025, portanto, eu vou pôr aqui data inicial 1/1/2025 e na data final vou pôr 31/1/2025. Ok, portanto, o que é que nós aqui temos? Temos que queremos saber qual o valor, neste caso gasto, porque é uma subcategoria de despesas, qual o valor gasto em transportes no mês de janeiro. E eu podia, efetivamente, fazer o quê? Antes de mais nada, selecionava aqui transportes, ok. E agora aqui nos transportes, selecionava só o mês de janeiro e eu conseguia ver aqui, ok, foram 1302,80. Escrevia 1302,80. Ok. Vou só pôr aqui a mesma formatação. Perfeito. Só que o que é que acontece? Acontece que se eu mudar aqui, por exemplo, a data, afinal eu não quero dia 1/1/2025 até 31/1/2025. Quero o dia 1/3/2025 até 31/3
de 2025. Portanto, neste caso, eu quero na mesma analisar o valor gasto da subcategoria transportes, mas não de janeiro, quero analisar de março. Eu iria ter que ir aqui, ok, a categoria continua a ser transportes, perfeito. Agora aqui nas datas eu já não quero janeiro, mas sim março, ok. E afinal já não eram aqueles valores todos, já eram estes, eram 3.348. Portanto, teria que, novamente, eu até vou apagar aqui os filtros, vou selecionar tudo, voltar a selecionar tudo e teria que pôr aqui os 3.000 e tal, que até já me esqueci. Só que, obviamente, que o que é que nós queremos fazer? Nós queremos tornar isto dinâmico, queremos tornar isto automático, porque não faz sentido nós estarmos a andar sempre que queremos alterar aqui os nossos dados de pesquisa, andarmos a alterar, a pesquisar, a analisar aqui na nossa tabela. Até porque, neste momento, nós temos aqui à volta de 30 registros, mas muitas das vezes no nosso dia-a-dia de trabalho tivemos centenas, milhares de registros. Por isso, nós queremos aqui usar uma função em que nos faça este cálculo e esteja aqui automatizada de forma a que sempre que nós alteremos, seja a subcategoria, seja a data inicial, seja a data final, ele automaticamente altere o valor. E com isso vamos pensar. Antes de mais, o que é que eu quero saber? Eu quero saber a soma, quero o valor total de quê? Da categoria de subtransportes entre esta e esta data. Portanto, eu aqui vou usar uma função soma. Porquê? Porque eu quero o valor total, logo é uma soma, mas eu preciso aqui de usar um soma com critérios. Porquê? Porque eu tenho o critério dos transportes e tenho o critério da data. E como eu tenho mais do que um critério, então eu vou ter que usar a função soma se.se. E a função soma se.se tem aqui só, já à primeira vista, uma diferença em relação à soma se. Na função soma.se, vocês primeiro colocam o intervalo do critério, o critério só no final do intervalo da soma. Na função soma se.se, como nós podemos ter 1, 2, 3, 4 ou imensos critérios, nós não sabemos quantos critérios é que vamos utilizar, o Excel não nos limita aos critérios é que vamos utilizar, então o que é que nós primeiro fazemos? O primeiro argumento que nós vamos colocar é logo o intervalo da soma. Portanto, neste caso, qual é que é o meu intervalo da soma? É o valor. Seleciono aqui o valor, ponto e vírgula. Perfeito. Qual é que é o intervalo do meu primeiro critério? Ok. O meu primeiro critério qual é que vai ser? Vai ser os transportes. Porquê é que eu estou a dizer que o meu primeiro critério vai ser os transportes? Porque é o primeiro que me está a aparecer aqui, ok? A ordem que vocês colocam os vossos critérios, quando têm mais do que um, não interessa. O que interessa é que o critério corresponde ao intervalo de critério. O que é que isto quer dizer? Aqui, no intervalo do critério 1, eu vou selecionar aqui os transportes, ok? Se o meu intervalo do critério 1 é a coluna da subcategoria, não é dos transportes, peço desculpa, da subcategoria, então o meu critério 1 tem que ser a palavra transportes. E neste caso até, como eu disse anteriormente, eu não vou escrever, eu vou referenciar a célula. Porquê? Porque desta forma, sempre que eu alterar aqui a minha subcategoria na célula, a função vai estar automatizada, ok? Eu podia, inclusive, fechar parênteses e isto funcionava. O que é que acontecia? Estava era só a calcular o valor da subcategoria, não estava a ter em atenção o critério da data. Neste caso, estava só a ter em atenção o critério da subcategoria, ok? Mas isto para perceberem que, apesar de ela funcionar com mais do que um critério, também funciona com um só critério. Mas vamos entrar novamente, porque não é isto que nós queremos. Nós queremos aqui colocar também o critério da data e vou apagar o último parênteses, vou colocar ponto e vírgula e o que é que ele me pede agora? O intervalo do critério 2. Ok. Qual é que é o meu segundo critério? É que a data inicial seja 1/3/2025. Então nós temos que dizer ao Excel o quê? Que nós queremos somar quando aqui na coluna data, e portanto o nosso intervalo do critério 2 vai ser a coluna data, ponto e vírgula, e nós queremos que ele esteja em atenção e que considere os valores quando é maior ou igual à data que está aqui nesta célula, que é o primeiro dia do mês, neste caso, porque se nós queremos que esta seja a data inicial, 1/3/2025, então nós queremos que o Excel considere os valores que sejam maiores ou iguais a este valor aqui, a esta data. Então o que é que precisamos de fazer? Quando trabalhamos com datas e quando nós queremos aqui pôr maior ou igual,
eu vou ter que, entre aspas, colocar mesmo o maior ou igual, fecho aspas e vou pôr concatenar, o i comercial para concatenar a data, ok? Neste caso, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que quero que o Excel considere todos os registros cuja coluna data, aqui esta aqui que está a verde, seja maior ou igual ao valor que está nesta célula, neste caso 1/3 de 2025. Ok, perfeito. Mas pensem comigo, nós já colocamos aqui que queremos somar quando a subcategoria for igual, neste caso a transportes, quando a data for maior ou igual a esta data inicial, mas nós queremos também limitar, isto é, a data final. Porquê? Porque nós também temos aqui uma data final, nós não temos só uma data inicial e depois deixar. Então, vamos novamente pôr ponto e vírgula e temos aqui um terceiro critério. Qual é que é este terceiro critério? É que a data aqui tem que ser menor ou igual à data final. E, portanto, o nosso intervalo do critério 3 é novamente a nossa coluna data. Não há problema vocês usarem a mesma coluna para diferentes critérios. Está tudo bem. Neste caso, nós vamos usar a coluna data para o critério da data inicial e também para o critério da data final. Neste caso em específico, o meu critério 3 qual é que vai ser? Vai ser menor ou igual à data final. Vou novamente, entre aspas, colocar menor ou igual, fecho aspas, vou concatenar com a célula da data final e agora sim eu já tenho aqui os meus 3 critérios, vou fechar parênteses e dou Enter. Perfeito. Reparem agora que basta-me, por exemplo, colocar aqui outras e ele altera o valor, ok? Se eu puser, por exemplo, dia 1/1/2025 e ele está-me a ir buscar todos os valores da subcategoria outras entre 1/1/2025 e 31/3/2025, eu posso, por exemplo, colocar aqui até dia 15/2/2025. Vocês é que escolhem o dia, não precisa ser o primeiro nem o último dia, ok? E assim podem aqui alterar a subcategoria, a data, o que quiserem. Neste exemplo, eu quis-vos mostrar de uma forma mais simples, se assim posso chamar, como é que vocês podem fazer aqui somas com critérios. Só que uma à parte, que muitas das pessoas perguntam-nos, ok, então como é que eu sei, como é que eu não me vou confundir quando é que eu vou usar o soma-se ou o soma-se.se? Na verdade, a distinção é muito simples, que é, quando tu não tens critérios, usas a função soma. Quando tens um critério, podes usar a função soma-se.se. Quando tens mais do que um critério, um ou mais critérios, podes usar a função soma-se.se. Entre a função soma-se e a função soma-se.se, na verdade, eu pessoalmente uso sempre a função soma-se.se. Porquê? Pensa comigo. A função soma.se, esta aqui, só me vai permitir um critério, ok? Portanto, eu só vou poder usá-la nesta situação em específica que eu só tenho um critério. Mas a função soma-se.se permite-me usar quando tenho 1, 2, 3 ou sei lá quantos critérios. Portanto, na dúvida, usa sempre a função soma-se.se, que assim podes aplicar quer tenhas 1, 2 ou sei lá quantos critérios. Se quiseres aprender mais sobre funções, deixa aqui nos comentários quais as próximas funções que queres ver aqui explicadas ao pormenor.